Fala, minha galerinha, tudo bem? Professor Wesley Paz para mais uma videoaula, cujo tema Demografia, População Mundial. Então, iremos estudar diversos conceitos sobre a dinâmica populacional em todo o planeta, especialmente o nosso país também continental. Então, falar em demografia é uma ciência que estuda a dinâmica, né, a transformação, as mudanças, as migrações de uma população ou de um povo. Logo, né, estamos em busca de dois processos: a quantidade de habitantes em um determinado lugar e a qualidade de vida deste ambiente. Aqui no Brasil, nós temos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cujo censo foi em 2010. O último censo era para ser elaborado em 2020, né, por processo de corte de gastos federais, e também veio a pandemia, então provavelmente ele já está ocorrendo lá no Rio de Janeiro, em algumas regiões, e vai ocorrer nacionalmente em 2022. Então, estudar a demografia é um assunto muito interessante, um assunto muito amplo, muito dinâmico, muito fácil, né, para a nossa vida. E aí nós elaboramos através de alguns conceitos. O primeiro, né, conceito aqui é população absoluta. Professor, o que é população absoluta? É o número de pessoas de um determinado lugar. Então, a quantidade de cabeças em um determinado lugar vai dizer se esse lugar, se esse país, se esse território ele é populoso ou não. Então é um conceito também que vai dizer se ele é relativamente populoso ou não. Exemplo, o Brasil tem, né, 215 milhões de habitantes. O Brasil é um país populoso. Exemplo, o planeta Terra tem 7,8 bilhões de habitantes, quase chegando à casa dos 8 bilhões. São chamados de aldeia global, né, nesse mundo interplanetário. Já o Brasil ocupa a cadeia de sexto lugar. Por que sexto lugar? Ele foi ultrapassado pelo Paquistão, país do Oriente, país, né, da Ásia, com mais de 220 milhões de habitantes. Então, o Brasil, nos livros didáticos, está em quinto, né, e foi ultrapassado recentemente pelo Paquistão. Claro, os maiores países populosos são China e Índia, né, Estados Unidos também. Beleza? População relativa, o nome já está dizendo, população relativa, também chamada de densidade demográfica. Atentos ao conceito. É o número de habitantes de um determinado lugar pela sua área. A área ela é medida em quilômetros quadrados. Estão ouvindo aí o plano de fundo, né? A música ao fundo, né? Então, densidade demográfica é a quantidade de habitantes pela área desse lugar. Eu peguei um exemplo prático, o Brasil. Professor, quantos habitantes tem mesmo o Brasil? 215. Qual a sua área? O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ou seja, calculando o número pela área, o Brasil tem relativamente 25 habitantes por quilômetro quadrado. Por isso que é relativo, claro, o litoral, a zona costeira, claro, a colonização brasileira no litoral, no Nordeste, fez com que a concentração populacional fosse muito grande. Claro, a formação de metrópoles, o Sudeste e Sul, com o café, com a modernização e industrialização, foram áreas atrativas, com mais de 1.000 pessoas por habitante por quilômetro quadrado, desculpe, habitantes por quilômetro quadrado. Japão, né, atinge níveis estratosféricos aí. Então é relativo. A Amazônia, outros lugares interioranos, a gente não vai ter 25, a gente tem menos. Né? Áreas, pessoal, da concentração e da desconcentração de pessoas surgem palavras diferentes. O conceito 3 são chamadas áreas ecúmenas. O que são áreas ecúmenas? São regiões muito densas, grande concentração populacional. O jargão popular usado é formigueiro humano. São os formigueiros humanos populacionais. Eu coloquei atrativas, claro. A urbanização, as indústrias, as riquezas, o setor de serviços vão ser muito mais atraentes. Exemplo, o estado de São Paulo com mais de 40 milhões. Como foi a migração em todo o século XX, né, para construir esse estado. China, né, Índia, países extremamente densos, populosos, né? Pessoal, aí vem um novo conceito, né? Anecúmeno.
Anecúmeno vem de A de negação. Não tem uma grande concentração populacional. São regiões de vazios demográficos. São os fatores repulsivos, aqueles que vão repelir a quantidade de pessoas, de habitantes, seja por fatores naturais, econômicos, políticos e assim sucessivamente. Eu citei 2 exemplos, o sertão nordestino e a região da Amazônia, um pela questão climática e outro pela floresta tropical densa. Taxa de natalidade. Aí sim, são conceitos que vão cair gráficos, tabelas das regiões para fazer análise, especialmente das questões visando os vestibulares em Enem. Professor, o que é taxa de natalidade? Taxa de natalidade é a taxa de nascidos, né, de um lugar, por exemplo, Campo do Brito, em um determinado tempo, vamos pegar o mês de setembro. Taxa de mortalidade é o contrário, taxa de óbitos, número de mortandade de um determinado lugar por um período também de tempo. Então nós vamos pegar, né, nasceram 30 jovens, crianças em Campo do Brito no mês de setembro e morreram 15 pessoas no mês de setembro. Ou seja, essa taxa, calculando rapidamente, fica 15 de forma positiva. Mas aí você vai pegar, né, 1,6. Como é a taxa de natalidade, professor? É a quantidade de nascidos, multiplica por 1.000 e divide pela quantidade de habitantes de Campo do Brito, que são 18 mil. Repito, 30 vezes 1.000 sobre 18. Agora vamos pegar a taxa de mortandade, 15 vezes 1.000 sobre 18 mil. Então dá 1,6 menos 0,8. O que é que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer o crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Né? Pode dar positivo, muito crescente, nulo, estável, estagnada, ou negativo, decrescente o número da população do município. Então, se der positivo, o Brasil. Por que a quantidade de pessoas ainda cresce de censo para o outro? Porque a taxa ainda é positiva. Exemplo, o Brasil, 1,6 positivo, a França, 0,4 e a China, 2,6. 3 situações. O Brasil ainda tem uma população jovem, uma população adulta, tem crise, tem desemprego, tem desigualdade, não é? Então é preciso mais investimentos nesses setores. A França não. A França as pessoas não querem casar. Por exemplo, o Brasil, a taxa média de idade hoje são 28 anos e casamento 27, muito tarde já. E as pessoas não querem, as famílias não querem ter filhos por causa do planejamento. Na França, muito menos pelo padrão de vida, então não tem muito jovem. O governo tem que investir, dá até quase, né, 800 libras para as pessoas terem filhos até 2, 3 anos de vida. E a China? A China proibiu a quantidade de filhos, taxa de 1 filho apenas, talvez já 2. Por quê? Pela grande quantidade de população, é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, e aí a taxa de crescimento ainda é muito alta, 2,6. Ok? Belezinha? Então, de olho aí nos conceitos. Mortalidade 8, né? Na verdade, nós temos antes de falar do mortalidade infantil, temos também a taxa de fecundidade, que é a taxa de filhos por família, por mulher em idade fértil. Na década de 60 eram 6, hoje apenas 2. Se você pegar o novo censo, vai ser 1,7, 1,8, ou seja, as famílias só querem ter 1, 2, talvez 3 ou 4 filhos, mas é raro. Então, 1 ou 2 filhos vai ser a média da qualidade de vida do Brasil. Professor, e para dizer se uma sociedade ela tem qualidade nas suas crianças, no infanto juvenil, ele vai calcular a mortalidade infantil, que é o número de crianças mortas desde a gestação pré-natal até 1 ano de vida. Todo o processo de análise da questão da qualidade da saúde, ela é analisada através dos testes do olhinho, do pezinho, da orelhinha, todos os testes de crianças, até vitamina, né, toda a preocupação, né, de um jovem, ou especialmente até 1 ano. Alguns países vai até 3 até 5 anos, mas a mortalidade infantil é taxada para a ONU até 1 ano. Não pode ultrapassar 20 pessoas, crianças, a cada 1.000 pessoas. Não é 1.000 jovens. Então, taxa por 1.000 de mortes até 1 ano de vida por 1.000 pessoas de um determinado lugar. No Brasil, a taxa dá 13,8 mortes ainda a cada 1.000 pessoas. Não pode ultrapassar de 20. Se ultrapassar essa barreira dos 20 é porque está muito grave. Aí a ONU vai cair em campo para amenizar, para cobrar, né, realmente do poder público, poder político, né, melhorias no âmbito da saúde pública. Então,
repito, 13,8%. A mortalidade infantil